Queridos religiosos, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Celebramos hoje a festa de Santa Catarina de Sena, uma importante santa na história da Igreja. Uma mulher que nos seus poucos anos de vida, viveu apenas 33 anos, ao mesmo tempo semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo, e conseguiu alcançar uma grande piedade e santidade. Foi fiel à graça de Deus, mesmo nas mais absurdas dificuldades. Porque são nas dificuldades, no momento da tribulação, que nós podemos praticar as virtudes. Quem espera e almeja um paraíso na terra, não vai conseguir uma vida de santificação, nem uma boa vida espiritual, porque quer o céu sem a cruz. Isso não é possível. Santa Catarina nasceu no final do século XIV e de pais piedosos. Seu pai trabalhava com couro, fazia ali seu artesanato, seu trabalho honesto, tinturava várias peças. Isso trazia certo conforto material para a família. Não seria justo dizer que ela vivia uma pobreza, não. Porém, família numerosa, mas trabalhadora. Sua mãe, de grande piedade e grande rigidez, no tratamento com os filhos, esperava um bom casamento para suas filhas. Porém, desde a mais pequena infância, contam seus biógrafos, sobretudo seu confessor de Santa Catarina de Sena, junto ali com uma das senhoras que foi sua patroa, na qual ela trabalhou em sua casa, e essa patroa, Santa Catarina de Sena, percebeu nela uma pessoa de grande santidade e começou a anotar. Por isso temos registro de muitos acontecimentos de sua vida. Uma das coisas então que fica registrado é que desde os 8 anos de idade, ela já teria feito um voto de se consagrar a sua virgindade a Nossa Senhora. Já ali, desde pequenina, queria, segundo as suas palavras, ser aquela que mais amou Nossa Senhora neste mundo. É uma criança com santas e admiráveis resoluções e de um admirável fervor e piedade. Porém, o plano da sua família era outro. Conforme ela foi crescendo e as suas virtudes começaram a ser notadas, sobretudo pelos jovens, muitos deles de grande importância social, ao ver sua beleza, tanto exterior, mas sobretudo interior, por ela, ficavam encantados. Mas seu desejo era justamente viver inteiramente para nosso Senhor Jesus Cristo. Em seus relatos, uma das coisas que ela lamenta, não sei se nem poderíamos considerar um pecado, mas foi a influência que as irmãs lhe fizeram, segundo ela, da vaidade. Como as irmãs almejavam um bom matrimônio, um bom esposo, buscavam de todos os modos estarem enfeitadas para chamarem a atenção. Porém, pelo contrário, quem mais chamava a atenção era Santa Catarina de Sena, porque não apenas possuía uma beleza exterior, mas, sobretudo, uma beleza interior, as virtudes. E conforme ela foi crescendo, sua mãe começou a ver certos candidatos para o matrimônio. Algumas das suas irmãs mais velhas já haviam se casado e a incentivavam a conquistar um bom marido. Ela então, depois de inúmeros desafios, pois começou a dizer não para algum destes pretendentes, ela então, num ato como renúncia de todo esse desejo que o mundo tinha por ela, cortou seus cabelos na frente dos pais, mostrando assim de que tinha total desprezo pela sua aparência e queria, na verdade, uma vida totalmente consagrada ao Senhor. Seus pais, sobretudo sua mãe, como castigo, colocou que ela ficasse como a empregada da casa,
Então iria lavar, passar e cozinhar para todos que estavam ali, né, na sua casa. E nesse ponto nós vemos os graus da sua santidade. Porque ela em momento algum, diante das repreensões da mãe, dos castigos, resmungou, murmurou, contrariou a vontade de seus pais. Como que dissesse: eu fiz a minha escolha e eu escolhi me consagrar a nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo aquilo que os senhores me imporem por penitência ou por castigo, para mim será ainda mais agradável, porque estarei sofrendo por nosso Senhor. Chegando então à idade adulta, decidiu, né, saindo então de casa, trabalhar, né, para uma rica senhora, e neste trabalho ela então teve essa vontade, esse chamado interno, né, de se consagrar a Deus, de agora, né, viver uma vida, ainda que no mundo, mas uma vida consagrada religiosa. Né, tornou-se então terceira dominicana. E uma das coisas que ela aprendeu em casa, quando então foi proibida pela mãe, né, de tomar a vida religiosa, e um dos castigos que seus pais lhe impuseram foi tirar os objetos de piedade e proibir que ela entrasse no seu quarto. Porque no quarto ela muito rezava. Então pensavam eles: se nós tirarmos os objetos de piedade e devoção, ela em breve vai desistir da sua resolução de se consagrar a Deus. E aí foi que a sua vida espiritual mais desabrochou. Porque ela criou no seu interior, na sua mente, na sua imaginação, como que um convento. E ela ali habitava. Ela olhou para os seus pais e suas irmãs e seus irmãos e colocou como que estivesse servindo a Jesus, a Santíssima Virgem, aos apóstolos e às santas mulheres. Então, ela cresceu em vida espiritual, ela cresceu no silêncio. Um dos motivos que nós não temos conseguido avançar na nossa vida espiritual é a falta de silêncio e piedade. É escutar a vontade divina, é progredir na oração em meio aos trabalhos, em meio àquilo que será desagradável. A murmuração é algo que não está em acordo com a santidade. Os santos não reclamavam. Pelo contrário, rezavam e agradeciam a Deus quando tinham, né, algum ponto ali de atribulação ou de dificuldade. Nessa casa, então, ela então servindo a uma rica senhora, depois veio a também, né, trabalhar, ajudar em um hospital. E de modo especial, ela deu a sua caridade, toda a sua atenção a duas senhoras. E o que mais chama a atenção é que essas senhoras muito a maltratavam. Então, por mais que fizesse tudo de modo perfeito, era criticada, chegou até a ser difamada, e em momento algum perdeu a paz. Ali nós já vemos uma virtude já madura. Fazer o bem àquele que te critica, fazer o bem àquele que quase te odeia. Que todas as tuas obras são imperfeitas e que nunca vai lhe agradecer. Qualquer um de nós facilmente sairia dali, procuraria outro lugar para trabalhar, outra ação, poderíamos dizer alguém que mereça mais. Porém, ela viu que naquela senhora estava a grande oportunidade de se santificar. E assim passou grande parte das suas obras. E alcançou um tão alto grau espiritual, ela mesmo que era analfabeta, não teve a oportunidade dos estudos, começou a aprender a ler, começou a cada vez mais meditar e começou a escrever cartas. Interessante que a sua fama de santidade começou a se espalhar toda a sociedade onde ela estava. E ela começou a responder cartas, trabalhar, né, para a dissolução dos problemas, das intrigas. E a sua sabedoria começou a resplandecer, a tal ponto que começou com cartas a aconselhar o próprio Santo Padre, o Papa. E é interessante que nas suas cartas ela lhe presta toda a reverência, chama o Papa de doce Cristo na terra, com toda ali a reverência, a veneração,
mas em momento algum respeito humano. Aquilo que necessitava ser realizado, ela dizia, inclusive para o próprio Santo Padre, o Papa. O Papa, então, pouco respondendo às suas cartas, ela, então, tomou, por vontade divina, de ir a Roma. E então ali pôde encontrar o Santo Padre, o Papa. E então lhe recomendou, por essas palavras, para Gregório XI, que voltasse para Roma. O Papa, devido às brigas políticas, havia saído de Roma e ido para a França. É conhecido como o período do cativeiro de Avião. O Papa não estava mais, a sede da igreja não estava mais em Roma, mas na França. O que era uma contradição. Nós somos a Santa Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, onde está ali o túmulo de São Pedro, na pedra, está ali fundada a nossa igreja, sob Pedro, sob a fé de Pedro. E Santa Catarina foi aquela religiosa terciária, sem nenhuma formação, sem nenhum título, sem nenhuma honra, foi aquela que chegou para o Papa e disse aquilo que o Papa de fato deveria fazer como sendo a vontade de Deus. Claro, para conseguir ali chegar ao Papa, a sua fama de santidade, seus milagres, as suas curas, já começaram a resplandecer. Narra-se que, em certos momentos, por penitência, ficou mais de 80 dias vivendo apenas de Eucaristia, coisas assim esplendorosas que só uma pessoa verdadeiramente santa poderia realizar. Devido aos seus jejuns de penitências, a sua saúde nunca foi plena. Pelo contrário, inúmeras doenças e dificuldades, mas sempre firme no seu caminho. Chegando então aos 33 anos, depois de ter ajudado inúmeros doentes, de ter prestado a caridade em meio à peste, ela veio então, a pouco, começar a desfalecer. E então, aos 33 anos, veio a sua morte. Do testemunho da sua vida, nós vemos essa total entrega a Deus na oração e no silêncio. Se queremos perseverar, vencer as tentações, a própria Santa Catarina de Sena narra que quando tomou a resolução de servir a Deus, como que os demônios vieram tentá-la na santa pureza. E ela venceu através do silêncio, da penitência, do jejum e da oração. Então, no mundo de hoje, onde tanto barulho leva tantos a pecar, possamos seguir o seu exemplo, procurar o silêncio e a oração. E se a carne muito nos aflige, procuramos também jejuns e penitências. Procuremos em tudo agradar e servir a Deus, seguindo assim o seu exemplo. De modo especial também fica para nós esse exemplo da preocupação pela igreja. Está sempre rezando pelo Santo Padre o Papa, pelos bispos, pelos padres, por toda a Santa Igreja, pedindo a Deus que dê o melhor caminho, que os inspire para a melhor escolha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.